Vamos começar aqui uma videoaula para tentar dar um reforço aí nessa primeira parte aqui sobre if else. Vamos ver algumas dicas aqui, um exemplo para tentar tirar as dúvidas que vocês têm ainda sobre if else. Mas a primeira coisa que eu queria falar é que o if else, ou if só, independente, ele é uma das partes mais sutis da programação, que é a parte que envolve lógica. Quando envolve lógica, a gente não depende só do computador. Não depende de saber sintaxe ou de escrever corretamente. A gente precisa realmente pensar na forma correta de construir o programa. O if-else, eles servem para controlar o fluxo de um programa. Os computadores hoje em dia são indispensáveis na nossa vida porque eles contêm programas que são capazes de determinar um comportamento de acordo com o que for informado ou que o computador conseguir analisar. Ou seja, o computador consegue se comportar de uma maneira ou de outra, ou de várias maneiras distintas, de acordo com o que ele analisar. Quem faz essa análise é o if-else. Por exemplo, no básico, se o número digitado pelo usuário for 0, force o usuário a digitar novamente. Você vai impedir que o fluxo do programa continue, vai fazer com que o programa volte e peça ao usuário para digitar de novo. Esse é um controle de fluxo, feito por um if. Se o valor for 0, não deixe continuar o programa, volte e peça de novo o número. Ou seja, esse if foi uma construção lógica feita pelo usuário, ou pelo usuário, não pelo programador. Foi o programador que disse, volte, o programa volta para o estado de pedir o número novamente, se o x for 0. O computador não faz a menor ideia do que você quer fazer no seu programa. Quem vai fazer ele voltar ou não é o comando que o programador fez, o if. Ele vai olhar se o x é 0 e imprimir a frase, o número por exemplo, imprimir a frase, o número é nulo, volte e digite novamente. Se o seu if estiver incorreto, por exemplo, olhando se o número é maior do que 0, o computador não faz a menor ideia de que a frase que está escrita ali o número é 0. Então ele não tem como te avisar que você estava imprimindo uma frase dizendo que o número é 0, mas comparando esse número com números maiores do que 0. Então, quem vai cuidar disso, dessa lógica, é o programador. Então a gente vai ver um exemplo aqui para testar if else e alguns comandos, algumas lógicas combinadas para o if. Primeiramente, o que a gente vai fazer aqui é um programa que o usuário vai digitar 5 números e ele vai ver se esse número é igual a um número bônus, por exemplo, um número x, que no caso aqui vamos colocar 10. O usuário não sabe que o número x é 10. A gente vai pedir para que o usuário digite 5 números. Se algum desses números o usuário digitar 10, ele ganha um prêmio. Se não digitar 10, nada acontece. Então vamos começar aqui o programa. Vou pedir para o usuário digitar 5 valores. Para pedir para o usuário digitar alguma coisa, eu uso o seguinte. Um valor vai ficar no A, o outro no B, o outro no C, no D e no E. Beleza. O usuário vai informar os 5 números. O que eu preciso fazer é imprimir para o usuário a frase, por exemplo, você acertou quando ele acertar o número 10. Só que eu tenho condições para que essa frase seja impressa na tela. Quais são essas condições? Que ele tenha acertado algum dos números que ele digitou.
que algum desses números seja 10. Então, vamos começar de uma maneira mais simples. Primeira coisa, o comando se é sempre seguido de um parênteses. Dentro desse parênteses vai ter uma condição. Essa condição ou é verdadeiro ou é falso. Não tem outra opção. Ou é verdadeiro ou é falso. A gente vai ver depois que a gente pode colocar várias comparações aqui dentro do mesmo if. Mas no final de tudo, essas comparações juntas vão resultar ou verdadeiro ou falso. Outra coisa que é sempre bom colocar no if é, é a chave. Essa chave vai dizer quais os comandos devem ser executados somente quando o if for verdadeiro. E também quais os comandos devem ser ignorados caso o if seja falso. Então a gente quer que esse comando aqui seja executado caso o if seja verdadeiro. Se o que a gente vai verificar aqui é se o A, o primeiro número digitado pelo usuário, é igual ao X. Depois, eu não botei 10 aqui porque eu posso mudar a variável depois de 10 para 20, 1000, menos 5 e continuar usando X. Uma coisa muito importante que a gente deve lembrar, que no início a gente esquece muito, é esse comando aqui. Comparação entre duas variáveis é igual, igual. Se eu colocar somente igual, eu vou estar atribuindo o valor de x a A. Eu quero comparar x com A. Então, uma outra coisa muito importante, mas muito importante mesmo, que não causa erro, mas para programadores que já estão acostumados ou programadores avançados, é de extrema importância que o seu código esteja identado. Ou seja, você precisa alinhar os seus códigos de acordo com o escopo dele. Como esse cout está dentro do escopo desse if, ou seja, ele só será executado dentro desse if, se esse if acontecer, então eu dou um tab nesse out para que ele fique dentro do if. Se eu quiser colocar mais comandos aqui, todos vão ficar alinhados. Esse out, por exemplo. Mas beleza. Tá. Se o primeiro número digitado pelo usuário for igual ao x, ele vai acertar. Beleza, mas ele tem outra chance. Se o b for igual a x, a gente vai imprimir. Você acertou. A gente vai fazer a mesma coisa para o C, para o D, para o E. Ou seja, se o usuário digitou em algum desses 5 números um número igual a x, ele vai acertar e ganhar o prêmio. Vamos compilar e executar aqui e ver o que vai acontecer. O programa aqui demora um pouquinho para executar. Beleza, digite 5 números. Primeiro eu vou errar todos. 1, 2, 3, 4, 5. Nenhum é igual a 10. Ou seja, nada vai acontecer. Esse aqui é apenas abaixo dessas linhas aqui é uma coisa do prompt comando mesmo. O código não fez nada. Depois do 5 ele não fez nada. E está correto, porque eu digitei 1, 2, 3, 4, 5. Ele verificou 1 é igual a 10? Não. 2 é igual a 10? Não. 3 é igual a 10? Não. 4 também não. 5 também não. Então, nenhum desses ifs foi verdadeiro. Todos eles foram falsos. O programa saiu pulando todos os ifs e não imprimiu nada. Vamos acertar algum valor aqui então, para ver o que vai acontecer. Aqui. Vamos ver. Eu vou digitar 3, 8, 23, 10 e menos 2. Reparem que agora o quarto número é o 10. Então eu acertei. Logo o programa precisa dizer que eu acertei.
Beleza. Esse você acertou foi de acordo com esse if. Foi quando o quarto número que eu digitei, 10, era igual a 10 e ele imprimiu, você acertou. Mas no caso aqui, esse jogo, eu só preciso acertar o número, eu não preciso acertar o número mais de uma vez. Se o cara, porventura, vier aqui e digitar dois números 10, por exemplo, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou colocar 10, 10, 4, 5, 6, 7. Não, tá bom, 5, 6. Ele vai imprimir para mim duas vezes. Você acertou. Foi o que aconteceu, né? O primeiro número era 10, você acertou. O segundo número também era 10, você acertou. E o computador fez exatamente o que eu pedi. Se o primeiro número for 10, ele imprime, você acertou. Se o segundo número for 10, imprime, você acertou. Se o terceiro também for, imprime, você acertou. O computador vai fazer o que eu pedi. Não parece estar muito correto, mas ele está fazendo o que foi pedido. Ou seja, a sintaxe desse programa está totalmente correta. A lógica pode ser que não. Vamos ver aqui então como fazer para que esse número, essa frase você acertou, só apareça uma vez, mesmo que o cara digite o mesmo número repetidas vezes. O que está acontecendo aqui? O primeiro if no código compara A com X. O segundo ele compara B com X. São duas coisas diferentes aqui com aqui. E consequências aqui também é diferente dos outros dois, esse é diferente dos outros três e esse é diferente dos outros quatro. Então o computador está ali verificando para mim qual desses ifs vai ser verdadeiro. Se mais de um desses ifs é verdadeiro, beleza, ele vai executar o que eu estou pedindo. Mas agora eu quero mudar a lógica do meu programa. A sintaxe está certa, mas eu vou mudar a lógica. Eu não quero que ele imprima mais de um que você acertou. Eu quero que ele verifique se deu certo, algum desses deu certo, eu não quero nem olhar o resto. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, vamos colocar aqui else em todos esses ifs. O que eu estou fazendo agora? Eu vou verificar primeiro se o número A é igual a 10. Se ele não for igual a 10, eu vou olhar o segundo if. Se o A for igual a 10, eu não vou olhar o segundo if, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, porque todos eles estão precedidos de senão. Se uma coisa acontece, faça determinado código. Se não, faça outro. Como daqui para baixo é tudo senão, eu considero esse bloco aqui como um único bloco de fluxo if else. Ou seja, cada um desses aqui ele consegue eliminar o restante de baixo. Se esse if aqui não acontecer, eu verifico esse outro else if. Se esse else if acontecer, for verdadeiro, eu não preciso mais olhar os outros três, porque eles são um senão ligado ao if anterior. Todo esse else aqui é ligado é um senão desse if. Esse else aqui é um senão desse if. E por aí vai. Esses aqui só acontecem se não acontecer o if de cima. Então vamos tentar ver aqui o que vai acontecer no meu código agora. Eu vou digitar dois números 10 e ele não pode digitar você acertou duas vezes. Esperar aparecer o comando e vou digitar 4, 3, 2, 10, 6, 10. Ele imprimiu apenas um você acertou. Vamos colocar aqui um identificador para saber qual dos você acertou que
que ele está imprimindo. Esse aqui é o quinto, esse aqui é o quarto, o terceiro, esse é o segundo. Vou compilar. Digite 5 números inteiros. Vou digitar 1, 10, 2, 4, 10. Você acertou 2. Ou seja, foi o segundo número que eu digitei. Ele botou, você acertou. E por mais que o quinto número estivesse correto, fosse o 10, ele não entrou nesse else if aqui. Por quê? Como o segundo aconteceu, o bloco else if daqui para baixo, que é o senão desse if, não irá acontecer, pois esse if foi verdadeiro. Agora nosso programa está melhor, digamos. Mas repare que tem, vamos voltar sem os identificadores aqui, uma coisa que não é muito legal de acontecer em programação. Esse se out você acertou em DL, ele está repetido 5 vezes no seu código. E isso não é bom. Um código, geralmente quando um código está repetido, principalmente mais de 2 vezes, você pode conseguir juntar esse código em um único lugar e manipular isso para que aconteça essas 5 opções num lugar só. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês verem melhor o que eu estou falando. Todas essas 5 condições aqui, E igual a X, B igual a X, C igual a X, B igual a X, A igual a X, elas resultam na mesma coisa. Imprimir, você acertou. Então, eu posso colocar, e como eu quero que imprima somente uma vez, eu posso colocar somente você acertou, e colocar todas as condições dentro de um único if. Mas como que eu vou fazer isso? Eu preciso que apenas um desses valores seja igual a 10. Ou seja, eu preciso que ou A, ou o B, ou o C, ou o D, ou o E seja igual a 10. Algum deles. Logo, vou apagar aqui tudo. E vou colocar aqui o que eu acabei de falar. Se o A for igual a X, ou o B for igual a X, ou o C for igual a X, ou o D igual a X, ou o E igual a X. É importante você saber que é preciso repetir esse igual a X. O computador não entenderia algo desse tipo. Se A é igual a X, ou por exemplo, mais fluente na nossa língua, seria ou se A ou B, ou C, ou D, ou E igual a X, isso não funciona. O computador precisa verificar cada uma dessas condições. Ele vai verificar se isso é verdadeiro, se isso é verdadeiro, se isso é verdadeiro, e por aí vai. Após verificar cada um desses aqui, se é verdadeiro ou falso, ele vai começar a fazer a junção de verdadeiro ou falso. Lembrando aí da tabela lógica, o OU, aqui o OU e o I, que seria o OU e o I em computação. Verdadeiro ou verdadeiro, é verdadeiro. Verdadeiro ou falso, é verdadeiro. Falso ou verdadeiro, é verdadeiro. Falso ou falso, é falso. Verdadeiro e verdadeiro, é verdadeiro. Verdadeiro e falso, é falso. Falso e verdadeiro, é falso. Falso e falso, é falso. Ou seja, quando a gente está usando ou, para dar verdadeiro, na verdade, fica mais fácil olhar. Para dar falso, quando tem duas opções, as duas precisam ser falso. Caso contrário,
o resultado é verdadeiro. Se a gente olhar em duplo aqui, ó, se esse ou esse, se os dois forem falsos, o resultado é falso. Depois a gente pode juntar esse resultado com esse, o terceiro. Se tudo isso for falso, somente assim o resultado final será falso. A gente depois junta com o resultado D. Se tudo isso for falso, o resultado é falso. Depois junta com E. Se tudo isso for falso, o resultado é falso. Caso alguma dessas verificações seja verdadeira, o resultado é verdadeiro, porque a gente está usando todas as comparações com ou. O ou, se alguma coisa der verdadeiro, não importa que a grande maioria seja falsa. Se alguma coisa tiver verdadeiro, é verdadeiro. Vamos tentar aqui então rodar para ver se funcionou. Fechar os que estão abertos aqui. Eu acabei fechando. Digite 5 números. Eu vou errar todos. 1, 2, 3, 4, 5. Ele não imprimiu nada. Porque 1, 2, 3, 4 e 5 são todos diferentes de 10. Então, tudo deu falso. Então, falso, ou falso, ou falso, ou falso, ou falso, resulta em falso. Então, ele não imprimiu, você acertou. Vamos rodar de novo. Eu vou acertar 2 números agora. 10, 3, 2, 4, 10. Ele vai digitar 1, você acertou. Porque eu verifiquei. Se algum desses aqui for verdadeiro, beleza, você acertou. Se mais de um for verdadeiro, também você vai imprimir um, você acertou. Ou seja, a gente diminuiu aquele tanto de linha de código para apenas um cout. E aqui eu ainda posso completar com um você errou. Caso o número não seja nem o A, nem o B, nem o C, nem o D, nem o E sejam iguais a 10, ele vai digitar você errou. Vamos ver aqui. Vou errar todos para ver se ele realmente vai digitar você errou. 2, 3, 4, 5. Você errou. Como a gente esperava. Reparem que nesse else eu nem botei if, porque eu não quero verificar uma outra condição caso a de cima seja falsa. A única coisa que eu quero fazer é, caso a de cima seja falsa, não importa o que aconteça com A, B, C, D ou E. Se eles todos são diferentes de x, eu errei. Não tem uma outra condição se A é igual a B ou se A é igual a x vezes 2, nada disso. Eu não preciso de fazer uma outra verificação aqui, como eu tinha feito anteriormente. Eu tinha feito if A igual a x, else if B igual a x. Eu não quero verificar mais nada. Se isso aqui não acontecer, eu não faço. Eu faço exatamente o que está aqui, independente do que aconteceu com A, B, C, D ou E. Aí, espero que tenha dado para notar que o if não é tão trivial de se pensar. Essa condição, essa parte de ter juntado aqui tudo num if só, isso aqui já é uma coisa um pouco mais avançada, digamos assim. Quando você tiver mais costume com programação, você vai ver que você vai começar a repetir if e comandos dentro de um mesmo de ifs que realizam o mesmo comando. Então você pode juntar essas condições num único if. Às vezes elas não são tão simples como comparação assim, mas você vai começar, com o tempo, você acaba acostumando a ver que você está fazendo if demais, que está fazendo exatamente a mesma coisa. E você pode juntar esses ifs. E é com o tempo mesmo. Inclusive, if else é muita prática. E programadores com muita experiência, não importa a quantidade de vezes você tem programado ou que linguagem você sabe programar. É muito grande a chance de você errar um if else no seu programa. Não digo errar a sintaxe,
Digo errar a lógica. Você pensa que o que você digitou, o que você programou está completamente correto, mas às vezes não está. Você não pensou em todas as possibilidades ali, todos os ifs, else. Você não reparou que você ter colocado um else, você cortou alguma condição do if que precisava ser verificada. Aqui, por exemplo, se eu tivesse esquecido do E igual a X aqui, deixado só até o D, eu precisaria, digamos um exemplo meio trucho aqui, é igual a X. Eu precisaria verificar se o E é igual a X. Se eu não colocar, esqueci, esse else, mesmo que o E tenha sido igual a X, o E e o cara tenha acertado, o E não está sendo comparado nesse if. Se ele não está sendo comparado nesse if, o E pode ser igual a X, que ele vai cair no else. O else acontece se isso aqui não acontecer. Como E era igual a X, isso aqui não aconteceu, então o else vai acontecer. Se por acaso o cara tiver digitado um E, número 10. Ele não está comparando se o E é 10. Então nunca vai acertar. Se o cara só tiver acertado a quinta opção. Então, mesmo que ele acerte na quinta opção, o programa vai cair no out. O computador não sabe que esse programa foi feito para ver se o usuário acertou o número 10. Então ele não tem como te avisar que você está fazendo errado porque você está digitando você errou quando o cara, na verdade, acertou. Isso é a dificuldade do if-else. É o programa não conseguir avisar o programador que a lógica está errada. O programa acha aqui que o E não importa. É o que você pediu. Não tem E aqui. Se você quiser fazer ele corretamente, bota o E igual a X. Por isso que o if-else é meio traiçoeiro. Porque o computador não vai avisar erro de lógica. O computador avisa erro de sintaxe. Se eu botar um ou só aqui, ó, uma barra só, o computador não vai deixar eu compilar, porque isso é um erro de sintaxe. Se eu colocar ou e por engano colocar um diferente aqui, ó, o computador não tem condição de me avisar que aqui deveria ser um igual, não um diferente. Ele acha que você realmente queria fazer 4 iguais e um diferente. Ele não pode assumir nada. Então fica por conta do programador garantir que as lógicas dentro de if e dentro de bloco if-else estejam corretas. Portanto, não é uma prática tão trivial. Vocês precisam praticar bastante para poder acostumar com isso aí. E mesmo assim, tem hora que o if-else vai ser o gargalo do seu programa, vai ser a parte que você vai ter que parar, pensar, escrever, desenhar o problema, verificar soluções, separar tudo direitinho para depois você conseguir fazer o if-else. Inclusive, essa é uma dica muito importante. Não tente começar um programa assim. O professor fala, você tem que fazer um programa que se o cara digitar, você já fala if, x, não. Pensa primeiro. Analise o problema, tenta escrever o problema, veja quais as opções que tem. Aqui, por exemplo, esse aqui você acertou ou você errou. Anote os dois, você acertou ou você errou. Bote uma seta, tipo, para ir para você acertou, tal coisa tem que acontecer. Para ir para você errou, tal coisa tem que acontecer. Depois que você já tiver entendido o problema, fica muito mais fácil você construir o if para aquele problema. O processo contrário é muito difícil. Você fazer o if para você verificar se a lógica está certa. Começar a pensar no programa a partir da construção do if é muito difícil. Você tem que estar muito acostumado com o if para você conseguir pensar na lógica já digitando o if. É altamente recomendável que você primeiro pense no problema com calma, olhe para o computador primeiro e digite exemplos. É muito, muito bom que você escreva no caderno também. Escreva exemplos, anote coisas que você acha importante na descrição do problema, para depois que você tiver ciência do que você tem que fazer,
tem que digitar, você acertou, ou tem que imprimir, você errou. Como que eu imprimo, você acertou? Se tal coisa acontecer. Como que eu imprimo se eu errei? Se nenhuma daquelas coisas acontecer. Então, se tal coisa acontecer, você acertou. Se não, você errou. Pronto, tá aí. A lógica está na sua cabeça, transforme isso em sintaxe. No início, obviamente vai pegar um pouco a parte de sintaxe porque vocês não estão acostumados ainda. Mas é assim que tem que começar, bem devagar, pensando primeiro no problema para depois ir para o if else. Não tente começar digitando if else aos, na loucura, assim, porque é muito difícil você pensar na lógica a partir do if else. Você tem que pensar primeiro para depois construir. Vai dar a impressão que você está perdendo tempo. Você está pensando, está todo mundo digitando e você está pensando ainda. Mas lá na frente vai fazer vantagem. Vai todo mundo começar a errar os if else, vai começar a tentar arrumar uma coisa que muita gente faz fez errado, compila, testa, deu errado. Aí você vem cá, aqui deve ser diferente. Aí compila de novo e testa. Não era não. Então aqui deve ser diferente. Aí vai teste não vai, não era não. Então acho que não tem esse ou aqui. Aí o cara começa a chutar a resposta, ao invés de pensar na resposta, pensar na solução do problema. Então, com certeza, se você pensar primeiro, a chance de você depois desembolar o problema com velocidade é muito melhor. Inclusive, em campeonatos de programação, as pessoas primeiro leem o programa e pensam nele, escrevem sobre ele, conversam sobre ele para depois começar a digitar. Porque se começar a digitar antes de pensar, vai perder tempo digitando, depois vai perder tempo corrigindo sintaxe, corrigindo lógica, coisa que já devia ter sido feita na parte anterior à digitação. Então fica a dica aí. Pensem no problema primeiro, escrevam o problema, pensem nas possibilidades, if, else, se vai ser if, ou se vai ser if, else, if. Você precisa ver se é para deixar o programa percorrer todos os ifs ou não, se é um bloco. Vá com calma. No início realmente é complicado, programação não é coisa trivial. Se fosse fácil, todo mundo sabia programar. Uma coisa que não é fácil, mas é totalmente possível de aprender, só botar a prática mesmo. E certeza que todo mundo aqui gosta de programar, de computador e tal. É uma coisa foda que você vai aprender a fazer coisas espetaculares que no futuro aí vocês vão fazer, principalmente aplicativo que está surgindo aí. Então dedica um pouco, saibam o seu tempo, saibam que começar na programação não é fácil, demora um pouquinho para você pegar o jeito assim, mas com calma mesmo. Vamos que vai dar tudo certo. Então até a próxima videoaula aí.